Daí galera, tudo tranquilo? Vamos lá. Esse vídeo tem por objetivo explicar o caso para vocês, então, que a gente vai trabalhar esta semana. Trata-se da ação rescisória. Então eu vou explicar o caso para vocês e depois vou fazer um videozinho falando da estrutura da peça que vocês vão fazer. Também vai constar aí no aula um link a respeito de uma aula sobre ação rescisória, muito boa, explicando artigo por artigo, como eu faria se a gente estivesse em aula, né? Tá, então eu oriento vocês que vocês assistam primeiramente este vídeo aula, tá? Vocês podem entrar na sala de interação ali e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês publicam ali e a gente vai conversando, tá? Depois vocês vão assistir esse vídeo que vai explicar o caso que a gente vai trabalhar e também um videozinho a respeito da estrutura da peça para esse caso específico, tá beleza, galera? Então a história que aconteceu é que o Alberto ajuizou uma ação de uso capião no município de Torres. E o processo foi instruído, etc. O município, União e Estado foram intimados a manifestar se eventualmente tinham interesse na causa. Aí vou fazer um parênteses, tá, galera? Que isso é requisito para a procedência do uso capião e até como pressuposto processual, requisito de que o processo tramite regularmente, é que União, Estado e município têm que ser intimados para dizer do interesse. Isso porque, via de regra, as terras públicas não são passíveis de prescrição aquisitiva, ou seja, não é possível tu fazer ação de uso capião de um terreno público. Então, necessariamente, a União, o Estado e o município, eles recebem um ofício dizendo, olha, existe uma ação de uso capião tramitando, especifica qual é a área, então, para ver se eles têm interesse, eventualmente, em apresentar defesa, se opõem, eventualmente, à ação de uso capião. Então, eventualmente, o município pode ter interesse, assim como o Estado e a União, naquela área e se opor que esse processo seja julgado procedente. Via de regra, são áreas que pertencem ao município, ou do Estado ou União, e por isso tem que haver essa intimação, para que eles manifestem. No caso, o Alberto ajuizou a ação, ocorreu aí, o processo tramitou normalmente, eles foram intimados e o município manifestou interesse na área, dizendo que eram proprietários daquele terreno e, portanto, que a ação tinha que ser julgada improcedente. Só que por ocasião da sentença, vocês vão observar no material que vocês receberam ali, que diz o seguinte: no caso, conforme a certidão do registro de imóveis incerta a folhas 20, não existe registro da área usucapião. Outro sim, as fazendas pública, federal, estadual e municipal alegaram não possuir interesse na aludida área. Bom, o que acontece? Na verdade, o juiz não observou que havia sim uma petição do município dizendo que tinha interesse, que inclusive juntou documentos com o objetivo de que não houvesse êxito, né, nessa ação de uso capião. Ele se manifestou no seguinte sentido, então, o município. Ele disse assim, enquanto vem perante Vossa Excelência, considerando a área usucapienda encontra-se dentro da área de propriedade do município, conforme matrícula tal, consoante documentos, aduzir que tem interesse no bem-alvo da demanda em voga, opondo-se ao pleito portal, razão pelo qual pugna pela juntada dos documentos e tal, e pede a improcedência do pedido. Só que, por ocasião da sentença, o juiz disse assim, outro sim, alegaram não possuir qualquer interesse. Então, se observa aí que houve um erro de fato e que essa sentença, ela considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, ou seja, a manifestação do município no sentido de que sim, tinha interesse de discutir a matéria em razão de que entendia ela que o município era proprietário daquele imóvel. Então é com fundamento no artigo 966, parágrafo 1º do CPC, que vocês vão fazer ação rescisória, ou seja, o juiz considerou inexistente fato que efetivamente existiu, que foi a manifestação de que eles tinham interesse
naquela área usucapiana, tá certo? Então esse é o caso. Vocês vão assistir o vídeo, então vídeo aula lá do professor. Eu vou passar as instruções também de como montar essa peça. E aí vocês vão... Eu vou também, na sequência, juntar o acórdão que decidiu essa demanda. Tá ok, galera? Abraço!